Começa agora o programa Prazer em Recebê-lo. Apresentação: Célio Furtado. Amigos da Rádio Conceição, nessa sexta-feira ensolarada, mais uma edição do programa Prazer em Recebê-lo, um programa que visa aproximar personalidade, gente de talento. E hoje eu estou trazendo um presente para a Rádio Conceição, tanto para os ouvintes como também no YouTube, que está no som. Mas é um dos maiores consultores do sul do Brasil, o Juliano Zicor, autoridade reconhecida pelo seu conhecimento e pela sua prática e pelos resultados em vendas e em marketing. Juliano foi um brilhante acadêmico da Univale e um consultor com uma lista de serviços prestados. Agradeço você dar um tempinho nas suas atividades para vir aqui à Rádio Conceição para prestigiar essa rádio que cresce a cada momento. Bom dia, Juliano. Bom dia, professor Célio Furtado. Bom dia, ouvintes da Rádio Conceição FM. É uma satisfação estar aqui hoje com vocês, compartilhando um pouco da nossa experiência em vendas para ajudá-los a vender cada vez mais. E fico muito agradecido com essa abertura, Célio. A pergunta clássica: quem é Juliano Zicor? Juliano Zicor, então, é um administrador, especialista em vendas, que nasceu em Timbó, no Vale do Itajaí, fez a sua trajetória profissional aqui no litoral catarinense, sempre atuando em vendas, foram 10 anos na indústria gráfica, atuando em vendas, atendendo agências de publicidade e propaganda principalmente. Depois foram mais 7 anos em rádio, atendendo as mesmas agências de publicidade e propaganda. Depois mais 5 anos de TV Record, atendendo as mesmas agências de publicidade e propaganda. Então, assim que foram 25 anos de vendas, sempre trabalhando com mídia, marketing, propaganda. E com isso eu descobri um método que dá certo em vendas e hoje estamos aí há 10 anos em consultoria e treinamento, ajudando empresas a organizarem seus processos comerciais, montarem equipes de vendas, dando treinamento, estabelecendo metas realizáveis e alcançáveis, enfim, ajudando os profissionais de vendas a serem mais felizes com sua nobre missão. Por que esse mundo de vendas, o que te encantou tanto desde o início? Porque para muita gente é um campo árido, difícil, é uma coisa, muita gente tem inibição de se aproximar do outro para tentar vender alguma coisa. E como é que tu desliza, que tu nada nesse mar, de um modo tão tranquilo, nesse mar da publicidade e propaganda? Primeiro porque vender é fornecer soluções que melhoram a qualidade de vida, Então esse objetivo nobre, superior, elevado e altruísta das vendas é o que me move, Eu sou movido por desafios, Na época, quando eu iniciei em vendas, eu percebi que por mais que a gente investisse na capacidade produtiva da empresa, por mais que investisse em recursos humanos, por mais que tivesse um financeiro bem organizado, por mais que tivesse uma gestão de materiais e estoques bem organizado, se não tivesse venda, não teria negócio. Foi ali que eu percebi que vendas é o coração da empresa, E você precisa se desenvolver vendas se você quer crescer, Não tem crescimento sem vendas, não tem negócio sem vendas, professor Célio. E foi isso que me motivou. E é uma coisa que tanto serve para o plano pessoal como no macro também, É um dos desafios de todo o país, de toda a nação civilizada, é o comércio internacional.
Isso também se aplica a técnicas de venda? Aplica-se sim, porque é universal, né? Vender é uma questão comportamental de entender o ser humano, entender desejos, necessidades, expectativas e principalmente urgências, né? Então, no comércio internacional, principalmente, por quê? Porque é a diferença da cultura. E o vendedor precisa ter a habilidade de se adaptar à pessoa que está na sua frente, para ajudá-lo a tomar uma decisão que seja melhor para ele. E o comércio exterior tem esse desafio, né? Quando você lida com pessoas... Não é só mandar um navio com a mercadoria? Não, essa é a parte da logística, né? Ela é consequência de uma operação comercial bem feita. E operação comercial é de ser humano para ser humano. O que é uma operação comercial bem feita? Uma operação comercial bem feita não é a empurroterapia, né? É querer vender... Esse neologismo eu não conhecia, empurroterapia. É querer empurrar aquele produto que o cliente não precisa para comprar com o dinheiro que ele não tem, para agradar pessoas que ele não gosta. Isso é uma loucura, né? O profissional de vendas profissional não faz isso. Isso é coisa de amador, né? Chamados picaretas. Cruel, Juliano, né? No decorrer desses seus 25 anos, nem demonstra que é tão jovial você, um quarto de século já, dedicado a vendas, esse mundo complexo, você foi refinando bastante a sua técnica. Sim. Nós até, eu e o Manuel, colocamos ali como chamariz a temática do fechamento de vendas. Uhum. E eu já assisti algumas palestras suas, em vários ambientes de associação comercial, CDL, associações empresariais, e eu vejo um aperfeiçoamento contínuo. Tu estás sempre aperfeiçoando as tuas entrevistas. Sim, sempre, né? E por necessidade, né? Porque a gente precisa crescer, a gente precisa vender mais, a gente precisa se adaptar ao mercado, o mercado está em constante adaptação, né? As pessoas estão em constante adaptação, as novas gerações estão entrando no mercado com hábitos diferentes, com perspectivas diferentes. Então, essa habilidade de se adaptar é fruto de uma necessidade, né? A gente não se conforma com o não. Né? Então, quando vem o não, vem um desafio e a gente precisa aprender a superar esse não. Eu até gostaria, não sei se bem está na nossa pauta, que a nossa conversa é bem improvisada, porque somos amigos também, né? Convivemos na Univale, fui na tua formatura, conheci a senhora, sua mãe, né? Sua família ilustre, né? Gente do bem, de raízes ali do Vale do Itajaí. Mas eu achava importante e oportuna a tua palestra sobre a ponte. A ponte. Não gostaria de transcrever um pouco? Ter algum problema de... Não. O microfone é seu. Sim. Como se você fosse dar uma palestra. Repito, sim. Juliano Zicor, consultor de vendas, um consultor holístico, o homem de resultados, né? E que está dando um presente nessa sexta-feira para os ouvintes da Rádio Conceição. O tempo é teu. Estás olhando ali o relógio... 11h11. E de vez em quando eu interrompo, caso tu acha oportuno. Perfeito. Vamos lá. Então, a gente pode fazer uma analogia em vendas como a construção de uma ponte. Né? Vender é estender uma ponte entre você e o seu cliente, fazendo-o atravessar para o seu lado. E a gente consegue, através do acróstico, na palavra ponte, ensinar toda a metodologia completa de vendas. Por quê? A letra A da ponte. São as atitudes vencedoras. Né? Em primeiro lugar, o profissional de venda precisa ter a atitude de querer ajudar o outro, conseguir ver como é que o seu produto pode ajudar a melhorar a qualidade de vida do outro, ser sim um solucionador. Então, essa atitude é o primeiro passo, né? Porque o vendedor precisa ter a proatividade. Depois que ele tem a atitude, certo, de encarar o mercado, ter a coragem de superar ou não, ele precisa, em primeiro lugar, pesquisar o cliente. Aí entra a letra P da ponte, pesquise o cliente. Porque isso evita a tal da empurroterapia que nós falamos lá no começo, professor Celinho. Porque a gente precisa diagnosticar o que o cliente deseja, o que ele necessita e oferecer essa solução. E muitos vendedores saem oferecendo aquilo que o cliente nem quer. Né? Aí o vendedor se torna chato, se torna insistente e perde a venda. Então, saiba fazer uma pesquisa, um diagnóstico de desejos e necessidades para daí depois fazer oferta. Né? E a letra O da ponte, ofereça benefícios.
Muitos vendedores também ficam oferecendo características. Características não vende, o que vende é benefício. Benefício é a solução que o produto proporciona, né? Então, a gente precisa aprender a apresentar o nosso produto, a fazer uma proposta, a descrever uma oferta em termos de benefício, que é aquilo que o produto faz para o cliente. E depois que você ofereceu os benefícios, né, que é a letra O da ponte, vem a letra N, neutralize objeções. Porque é natural que ocorram objeções. Objeção é bom. Objeção não é ruim. Objeção é um sinal de interesse, é um sinal de compra. Eu quero comprar, mas eu vou pensar um pouco. Essa é clássica. O eu vou pensar, né? Eu vou pensar. O eu vou pensar, né? A gente classifica como uma objeção, mas no fundo não é uma objeção, né? O vendedor... Já é uma adesão, ele está dizendo eu quero, ou ele está sendo... Ele está botando um escudo nisso. Ele está botando um escudo. Eu vou pensar é defesa, não é interesse, né? O vendedor acha que o eu vou pensar é uma objeção de tempo, que o cliente quer um tempo para juntar mais elementos e fazer parar amanhã ou depois para pensar nisso e buscar elementos para tomar uma decisão. Não é uma questão de processo decisório, é insegurança, é medo. Né? O cliente que fala eu vou pensar ainda não se sentiu seguro. Ele não se sentiu seguro talvez com o vendedor, ou com o produto, ou com a empresa. E aí ele fala eu vou pensar. Porque se ele confiasse no vendedor, ele falaria qual é o real objetivo. Ele iria dizer, Juliano, vem cá, o problema que eu não estou comprando é esse. Vamos solucionar. Então o eu vou pensar é uma evasiva. Continua. Isso, é sinal de que o vendedor não fez uma conexão adequada, não diagnosticou, o cliente não eliminou objeções e foi para o fechamento de forma despreparada. E quando você vai para o fechamento de forma despreparada, você vai levar na cara um tá caro, vai levar o eu vou pensar e vai se desconectar. Só que ali é que está o pior. Depois que o cliente fala eu vou pensar, o vendedor que não é preparado, um vendedor amador, acha que isso é objeção tempo e ele liga a metralhadora de objeções e sai falando, manda mensagem, manda textão no WhatsApp, manda áudio longo, incomoda, enche o saco e estraga mais ainda o negócio e gera uma rejeição. Gera rejeição. Então, quando o cliente diz Como é o limite de ser chato e ser oportuno? Primeiro tem que fazer a leitura do cliente. Né? O cara tem que ter um desconfiômetro. Tem que ter um desconfiômetro, exatamente. Né? Porque às vezes o cliente não tem tempo. Mas a maioria das vezes que o meu cliente falou, Juliano, eu não tenho tempo, é só 5 minutinhos, senta aí e fala rápido. Essa conversa demorou 45 minutos porque o cliente não queria parar. Eu falei 5 minutos, daí eu despertei a atenção, a curiosidade, o desejo e parti para ação. E aí o cliente é que faz perguntas, né? Esse é um grande detalhe. Gente, estamos tendo uma aula magna, depois vocês terão acesso no YouTube da Rádio Conceição e vale a pena essa palestra, essas orientações, esses conselhos do consultor Juliano Zicor, é para ser visto, ouvido mais de uma vez. Continua, Juliano. Muito obrigado, professor Celinho. E eu sempre digo, a venda começa quando o cliente fala não. Enquanto que o cliente não falou não, não é você que está vendendo, é o cliente que está comprando. Então, uma vez que você leva um não, aí é que entra o vendedor, que ele precisa ressignificar a visão que o cliente tem do produto ou da solução que você oferece. Então, a questão é segurança. A gente precisa transferir segurança para o cliente. E quando o vendedor não consegue conectar, é porque houve uma questão de insegurança. Pode ser o jeito do vendedor, pode ser a vibração do vendedor, a energia. Tudo isso precisa estar equalizado para que haja conexão. E o vendedor e o cliente vejam em você uma solução e não mais uma pessoa que quer simplesmente resolver o problema do vendedor. Né? O vendedor profissional, ele pensa em satisfazer o cliente. E aí depois o lucro é consequência. O foco do vendedor tem que estar em ajudar o cliente. E por consequência ele é ajudado. Né? E isso eu também aprendi na vida. Quanto mais eu ajudei as outras pessoas, mais os meus problemas se dissolveram, eles somem, né? Quando você começa a ajudar os outros. O Juliano, além disso tudo, além desse conteúdo, você vai visitar a casa dele, sempre está se atualizando, revistas, publicações e assim por diante. Na área de vendas está sempre se atualizando, mas também você é um homem
de doutrina, um homem também da logosofia. Sim. Isso ajuda, Juliana, na tua visão do mundo? Sim, sim. Né? Na questão da logosofia, a gente aprende ali um método, né, para realizar um processo de evolução consciente. Então, à medida que a gente pode conhecer a si mesmo, conhecer o próximo, entender, né, a questão do ser humano e do seu propósito, a gente consegue ajudar ele a ser feliz através de produtos, né, dos nossos produtos. E isso não é utopia, não é utopia. Né? O ser humano, ele consegue gerar riqueza, produzir demanda excedente, e essa demanda excedente deve sim ser compartilhada. Né? E é isso que vendas oferece. Então, às vezes vendas é tido também o vendedor como algo de manipulação, um aproveitador, manipulativo. Como é que tu vê a relação entre vendas e ética? Existem dois tipos de vendedores, né? Existe o vendedor profissional, que é solucionador, e o vendedor amador. O vendedor profissional, ele é um solucionador, ele fornece soluções, né? Muitos dizem assim, ele é solucionador. Agora, o vendedor amador, ele é amador. O vendedor amador, ele gosta de ouvir tá caro, ele gosta de ouvir eu vou pensar, ele gosta de ouvir me liga daqui a 6 meses. O vendedor amador entra em discussão, entra em confronto com o cliente. E vender consórcio é difícil, né? Olha, vender consórcio, ele é um produto... É mais fácil que vender colchão? Hoje sim, né? Hoje sim, porque a situação com a Selic em alta, a situação econômica do país, então hoje o consórcio se torna uma excelente forma de investimento. Nesse momento, vender consórcio não é mais fácil, né? Porque não existe fácil, mas é simples. É bem mais simples. Hoje o consórcio é uma ótima alternativa, sim. Assim como a venda de imóveis, né? São grandes produtos aqui na nossa região, meu Deus. Juliano, você é um homem assim que teve uma sólida formação acadêmica, curso de administração. Ajudou muito no teu modus operandi enquanto expert em vendas? Muito. Ou muito. Venda não precisa ter curso, qualquer um vai lá e vende? Eu tive a sorte de contar com um orientador de TCC muito profissional e bom, né? Eu vi a qualidade do teu trabalho. Sim, orientador. Mundo dos pneus, um mundo que eu não imaginava a complexidade dele. Fantástico que foi, né, Célio? Célio Furtado foi meu professor orientador de TCC. Né? Depois que eu me formei, tive a grata satisfação de contar com o Célio Furtado como meu sócio na consultoria. Isso. Trabalhamos 2 anos juntos, muito bem, né? Contentes e satisfeitos sempre. Então, é isso aí, Célio. A gente está aí para ajudar as pessoas. O microfone é teu, fica à vontade. Ótimo. A gente está aí para ajudar as pessoas e mostrar que existe a diferença entre o vendedor profissional e o vendedor amador. Né? O vendedor amador gosta de disparar uma metralhadora de argumentos. Não é assim. O vendedor profissional não é aquele que mais fala, é aquele que mais sabe perguntar, que faz as perguntas certas para diagnosticar desejos e necessidades e que, com isso, estimula o cliente a fazer as perguntas, estimula o cliente a se abrir, né, e estabelecer uma relação de confiança. E outra coisa também que muitos vendedores erram é achar que o cliente, quando pede preço, quer comprar. Né? Nem todo mundo que pede preço quer comprar. Assim como nem todo mundo diz que está caro ou que vai pensar, é objeção. Existe objeção verdadeira e existe objeção falsa. E é importante o vendedor profissional saber diferenciar a objeção verdadeira da objeção falsa. Porque o grande problema, professor Célio, é que tem vendedor respondendo objeção falsa como se verdadeira fosse. E tem vendedor respondendo objeção falsa como se verdadeira fosse e verdadeira como se falsa fosse. Então ali está um outro grande erro do vendedor, não ter a sensibilidade e a percepção para identificar objeção falsa de objeção verdadeira. O Juliano poderia explorar melhor, eu sei que você já fez uma boa introdução sobre a ponte, um pouquinho mais, dar uma explorada, porque Sim. É um acróstico, né? É um acróstico. Depois do N, a gente parou no N, né? Neutraliza as objeções. Objeção É o mais importante, né? Objeção é sinal de compra, não é problema. O problema é quando o cliente não tem objeção, que ele faz um silêncio e não fala nada. Né? Foi o grande desafio no meu começo em vendas. Mas naquela que tu fala que o primeiro que falou perde, como é que é? Aí outra situação. E a técnica de fechamento. Né? O fechamento, quando você supera a objeção, né, o fechamento é fazer uma resposta, uma pergunta, cuja resposta indica que o cliente vai comprar. E depois que você faz a pergunta de fechamento, vem a lei do silêncio.
fique quieto. Quem falar primeiro perde. Por quê? Porque às vezes o vendedor inseguro faz a pergunta de fechamento correta, mas não dá o tempo necessário para o cliente pensar e tomar uma decisão, porque compra envolve um processo decisório. O cliente tem que decidir pela compra. E uma das coisas mais difíceis para o ser humano é tomar uma decisão. Dizem que o maior medo do ser humano é falar em público, e o segundo é tomar uma decisão, e depois vem o medo da morte, né? Então, o vendedor precisa entender que o seu cliente tem dificuldade para tomar uma decisão. E o papel do vendedor é orientar o cliente para tomar uma decisão correta e ajudar nesse processo decisório. Por isso a responsabilidade do profissional de vendas é tão grande. E é dali que surge a fidelização, o pós-venda e o que todos nós buscamos, recorrência. Porque a gente não quer fazer uma venda, a gente quer fazer um cliente. E fazer um cliente significa fidelização. Ele vai voltar a comprar contigo, ele vai trazer a família dele para comprar contigo, os amigos, e te indicar para muitas pessoas. Porque hoje, mesmo com a evolução do marketing digital, a propaganda boca a boca ainda é a número 1. E existe muita venda predatória. Existe. O cara vende bem, mas o cliente nunca mais quer saber dele, né? Isso. Se sente enganado, manipulado, lesado. É o vendedor amador, né? É o vendedor amador, aquela pessoa que não qualifica o cliente, sabe, que sai dando desconto, ele não gera valor, ele não quer agregar. Né? Ele tem pressa, ele quer fazer o dele, né? Ele vai para uma venda já pensando na sua comissão, e isso está completamente errado. Infelizmente, os bons pagam pelos maus. Falasse uma coisa interessante, Juliano. Eu nunca tinha pensado nisso, mas num processo de vendas, você não pode pensar no que eu vou ganhar já no teu, não, vou comprar com isso aqui que eu vou vender, eu já vou comprar uma moto, uma não TV, dá. alguma coisa. Tu Não tem dá. que te concentrar ali. Isso. Tem que concentrar no cliente. Né? Tem vendedor que gasta a comissão antes de receber ela. Porque tem né? jogador que está jogando no campo, não vou ganhar o bicho, com isso eu já vou para... Aí ele não se concentra no jogo. Não se concentra no jogo. Porque tem uma emoção ali. Né? Tem uma emoção para quem está comprando e tem uma emoção para quem está vendendo. Muitas vezes o medo do cliente é maior que o medo do vendedor. Mas o vendedor também tem insegurança, né? Dá frio na barriga, as mãos suam, né? Dá um frio na espinha. Então essa emoção ocorre quando a venda é grande, mas você precisa ter equilíbrio emocional, não demonstrar isso. Como a gente faz isso? Não pensando no que eu vou ganhar com a venda. Eu vou pensar o que o meu cliente vai ganhar com a venda. E quando isso acontece, o vendedor consegue manter um equilíbrio emocional para ser um consultor, orientar o cliente no processo decisório, que é a sua jornada de compra. Tem um livro famoso que você ajudou a disseminar, até tu dava de presente para os teus clientes, agora esqueci o nome, mas começava assim, tu abria, e o cara diz assim: eu agradeço a todos os nãos que eu recebi na minha vida, eu agradeço a todas as portas fechadas que bateram na minha cara, né, digamos. E eu achei estranho essa dedicatória inicial. Sim, o livro... Será que ele não estava exagerando, esse autor? Como é que era o nome do livro? É a Bíblia de Vendas, de Jefferson Gitomer. É a Bíblia de Vendas. Esse livro é um livro antigo. Muitas pessoas dizem que ele já não está mais atualizado, mas eu discordo porque ele é uma base conceitual. Parece uma Bíblia, tu vai puxando. Ele tem o formato mesmo de uma Bíblia, né? A Bíblia de Vendas. Ele ensina o passo a passo completo que o método Aponte resume. Né? E que hoje, com o objetivo, o intuito de melhorar a qualidade do atendimento, nós também desenvolvemos um método próprio agora, né? Depois desses 35 anos de experiência. Foram 25 anos na calçada fazendo venda porta a porta e depois agora 10 anos de consultoria e treinamento. Então, com 35 anos de experiência prática em vendas, a gente também desenvolveu o método próprio, aquele que deu certo para mim, e hoje eu ensino ele através dos nossos treinamentos, né? E hoje eu chamo esse método de a Trilha das Vendas, e através do programa Trilha das Vendas, que é um treinamento presencial de 12 horas, a gente ajuda os profissionais de vendas a realmente serem profissionais, deixar de ser amador e virar um solucionador. Tu dás uma aula de profissionalismo, eu vejo até no teu BMW, tu estás
Ao invés de estar ouvindo musiquinha e tal, estás ouvindo os conteúdos, palestrantes internacionais. Sim, muitos podcasts. A tua dedicação é full time para venda. Eu respiro vendas 24 horas por dia, realmente eu gosto disso. Isso é que me dá energia, eu recarrego minhas energias aprendendo técnicas de vendas. Por quê? Porque essas técnicas de vendas não ficam em mim. Eu passo adiante, eu compartilho, certo? A gente está aberto a ensinar as pessoas porque eu penso que assim a gente constrói um mundo melhor. E isso também eu aprendi com logosofia. A gente precisa deixar, sim, um legado melhor. Eu quero deixar um mundo melhor do que eu recebi. E eu penso que a minha missão é fazer isso com vendas, é ensinar as pessoas a venderem, porque se não tem venda, não tem negócio. Eu, nos momentos mais difíceis da minha vida, onde eu tive dificuldades financeiras, foi através de vendas que eu dei a volta por cima e eu consigo ensinar qualquer pessoa que está passando dificuldade a dar a volta por cima com vendas, sério. E vendas honestas, sem mentir, sem enganar, porque isso é possível, sim. Juliano, eu já vi você vender da Show, por exemplo, uma coisa que eu acho dificílima para vender, tempo de televisão. Tempo de que televisão. É uma coisa abstrata. É intangível totalmente, né? Que é uma coisa abstrata. Comente um pouco, como é que é vender um... Porque como é que é o tempo de vender um tempo que é um tempo flexível? É um tempo... É um tempo flexível. E um preço flexível. Sim, flexível e não tem uma métrica comprovada como hoje o marketing digital tem, né? Hoje, quando você faz um anúncio no Google, na Meta, você tem métricas, você tem números, né? Na TV, a gente tem não tem esses números precisos, né? Depende de quem está assistindo a TV, a rádio, naquele dia, naquele momento. Então, é instável. A gente consegue vender mídia dizendo para a pessoa quantas pessoas vão receber a mensagem dele, quantas pessoas dessas que vão receber a mensagem vão entrar em contato com ele. Só que o grande diferencial de ter uma propaganda em mídia grande, né, que é para varejo grande, que é televisão, rádio, é preparar a sua equipe para saber atender esse cliente que vem da mídia. Porque o cliente que vem de um anúncio na TV, ele vem com dúvidas, curiosidades e interesses diferentes do cliente que está passando na calçada e entra na loja, que é completamente diferente do cliente que vem pela rede social ou pelo Google. Então, saber o diferencial de cada público, de cada cliente e se posicionar corretamente é o que faz a diferença, né? Hoje, televisão é uma das melhores mídias, não é acessível a todo mundo. Mas se uma empresa quiser crescer em mais do que um estado do Brasil, ele precisa da TV, sim. Não tem hoje como crescer mesmo sem televisão, sério. E a Copa do Mundo já deve estar tudo vendido, as mídias? Olha, muito antes de ser anunciada, né? Sim, ali é um espaço de ouro, né? Quem tem aquele espaço tem tudo aí, né? Eu tenho um amigo, que tu conhece ele também, não vou falar o nome, que ele é uma pessoa, um baita empreendedor. Ele morava no Rio e ele apostou na Copa de 2014. Aquela que o Brasil levou de 7-1 da Alemanha. Ui! Eu tô rindo, mas a gente sofreu como brasileiro. Ai. Mas ele fez o estoque de camiseta. Eu acho que o Brasil é Hexa ou é Penta? O que o Brasil é? É Penta, né? Penta, né? Então ele fez a camiseta com Hexa. Somos Hexa e não sei o quê. Mais uma quantidade. E aí, Juliano, ele errou, ele foi ousado e ele não sabia o que fazer, se era para pano de chão depois. Vai ter que vender como pano de prata R$5 no semáforo, né? Mas vai vender. Onde é que ele foi mal assessorado ou ele foi movido pela emoção, assim? Olha... Ele apostou que o Brasil seria Hexa. Mandou fazer uma montanha de camiseta. Hoje você tem que apostar... Se você vai ganhar e você tem que apostar se vai perder, né? Tem que jogar dos dois lados, né? Depois eu dei para ele o presente, a Bíblia da Vendas. Aí ele mudou a visão dele. O que eu penso? Existem 3 perfis, o agressivo, o conservador e o moderado, né? Ele foi agressivo. E quem é mais agressivo tem mais lucro, mas tem mais risco. E é assim, o jogo é esse. Eu arrisco mais, eu ganho mais. Corre o pau, corre o machado. Isso aprendi com o Quercia. Isso aí. Tu pode quebrar a lenha, mas tu pode quebrar o cabo do machado. É verdade.
É verdade. Então, se ele foi ousado e ele tinha consciência de que estava sendo ousado, tá tudo bem perder. Perder faz parte do jogo. O que você não pode é insistir no erro. E eu vejo que tem muitos vendedores, Célio, que não aprendem com o erro, insistem no erro e ficam lá dando murro em ponta de faca. Né? E para isso eu repito, para isso nós temos um treinamento que desenvolve profissionais de vendas a saberem fazer um trabalho realmente consistente. Isso. Qual o tipo de cliente mais difícil, Juliano, no decorrer da tua trajetória, né? Que tipo, né? Você já deu uma pista, é o que fica quieto, é o frio. Assim, na verdade não existe cliente difícil, né? Existe um problema de qualificação do cliente. Às vezes o vendedor não qualifica direito o cliente, né? E errar é humano, às vezes eu também erro. Só que como a gente tem um conhecimento maior, a gente erra menos e quando erra consegue consertar mais rápido, né? Mas quando eu não qualifico o cliente corretamente, eu passo a ter mais dificuldade depois, né? Então, a questão do cliente fácil... É o A do aponte, avalie o cliente, não. É o P, pesquise o cliente. Pesquise o cliente. Você tem que identificar, esse é o processo de qualificação do cliente. O profissional de vendas tem que saber qualificar o cliente, certo? Ele tem que ter um público ideal, tem que saber que há uma jornada de compra, há um passo a passo. Se o cliente não segue o passo a passo corretamente, é sinal de que ele não está qualificado. Talvez ele não tenha o desejo, talvez ele não tenha necessidade, talvez ele não tenha tempo, né? Questão de urgência mesmo. Às vezes aquela solução eu quero, mas eu tenho outra prioridade. Então, o profissional de vendas tem que saber qualificar o cliente. E qualificar não é desprezar o cliente, certo? Não é tratar mal quem não é o cliente ideal, é colocar cada um no seu devido lugar. E para isso tem uma metodologia que chama-se funil de vendas, né? Então, tem que saber fazer um funil de vendas, qualificar cada cliente, saber o tempo, o time de cada cliente, porque a venda tem um momento, né? E não dá para perder a passada, não dá para perder o time da venda. E essa prudência, essa afinação, essa qualificação técnica, Célio, isso vem com o tempo. Precisa ter experiência, tem que pegar traquejo, né? E errando que se aprende. Juliano, chá de cadeira. Qual a atitude de um vendedor diante de um chá de cadeira? O possível comprador manda tu esperar. Esse chá de cadeira, ele é antigo e atual, né? O chá de cadeira... Ainda existe, então? Exatamente. É a pessoa que te deixa no vácuo no WhatsApp, né? Tu manda uma mensagem, ele não responde. É o chá de cadeira virtual. É o chá de cadeira virtual, exatamente. E a causa é a mesma. Isso. O mesmo chá de cadeira que ele tomou presencialmente, de forma física, ele leva no virtual. E qual a atitude do vendedor emocional? Nunca mais quero ver esse cara. É qualificação, ele qualificou a pessoa errada. Ele qualificou a pessoa errada. Né? Então, isso é um processo de qualificação. O vendedor foi ansioso, né? Ele botou a carroça na frente dos cavalos. Né? Às vezes, tem clientes que tu precisas fazer isso, mas daí é uma estratégia. Né? É um chá de cadeira estratégico. Eu lembro que na época que eu trabalhava em gráfica, a gente atendia muitos supermercados. E os supermercadistas tinham o hábito, eu não sei como é hoje, mas eles colocavam todos os representantes na mesma sala para esperar para fazer a proposta. E a gente ficava sentado lá numa sala com 7, 8 concorrentes. Aquilo era incrível, né? E aí tomava chá de cadeira de 4, 5 horas, né? Desagradável, né? É desagradável, é tenso, né? Mas é uma técnica de venda, porque tu via quem eram os concorrentes que estavam ali no dia e aí tu tinha que mudar a tua estratégia. Achava certo o supermercadista, ele levava vantagem nisso ou no fundo eles também perdiam? Levavam vantagem. Levavam vantagem. Porque quando tu tens... quando tu não sabe quem que é o bom e quem que é o mal numa situação, tu tem que botar os dois para brigar. Daí, olhando os dois brigando, tu sabe quem que é o certo e errado. Mas o outro pode fazer um dumping, blefar, oferecer um preço mais baixo, mas depois não cumprir. Pode, é livre comércio. Né? Se não cumprir, ele não volta mais. E aí fechou as pontas. Né? Então, é lei de mercado, tem isso sim. Né? Tem isso sim. Agora o vendedor tem que saber qual é o nível de competição que ele quer entrar, né? Se ele quer uma competição predatória ou uma competição ganha-ganha. Civilizada. Né? Civilizada. É a diferença entre a dialógica e a dialética, né? Tem jogos de soma zero e tem jogos de não soma zero. Então é uma questão de opção. Cada um tem que saber o seu estilo, se posicionar, né? E ter a consciência de que eu quero ser agressivo, conservador ou moderado. E manter a coerência ali, né?
Porque um dos grandes problemas em venda também é a falta de coerência do profissional, Célio. Uma hora ele quer ser Paulo e outra hora ele quer ser Pedro e depois quer ser João. Né? Aí ele confunde o cliente. É o que se diz em marketing que é a falta de posicionamento. Eu vejo tu explorar isso bem. Exatamente. Né? Ele não qualifica o cliente corretamente, aí lá na primeira objeção ele não sabe se a objeção é verdadeira ou falsa, dispara a metralhadora não funciona, ele dá desconto, e quando dá desconto acha que vai vender, e aí piora mais ainda porque desqualifica o produto, desqualifica a oferta, o cliente que estava inseguro fica ainda mais desconfiado e quem não tem confiança não compra. Né? Venda é uma questão de confiança. E esse profissional, então, ele precisa também ter método, ter metodologia. O profissional de vendas não pode encarar a venda como improviso. Isso é um dos grandes problemas do varejo. Nas empresas de varejo que eu treino, eu vejo que o mesmo vendedor atende clientes do mesmo perfil, cada vez de um jeito diferente. Isso dá trabalho, isso cansa, isso esgota. Sabe? O vendedor profissional precisa ter método, ele precisa seguir um passo a passo. Ele tem que ter rotina. E precisa também se adaptar a cada cliente, ele precisa ser um camaleão. Ô Juliano, eu penso que essa tua metodologia, teu vasto conhecimento, não se aplicaria também você dar uns treinamentos para um departamento de compras? Sim. Já tivesse essa experiência? Já também, porque tem treinamento de vendas, mas também tem treinamento de compras. E tem comprador preparado e comprador despreparado. Sim, é a venda reversa. Porque eu te imagino, por exemplo, o Juliano, o superintendente ou gerente geral de compra, um gerente de compras. Sim. Tu seria um cara preparado, porque tu estás acostumado a ver o outro lado. Exatamente. Não só como... Seria difícil um vendedor te dobrar. Exatamente, porque a gente conhece todas as estratégias, né? Então, assim como comprador, eu poderia ajudar esses vendedores a não perder tanto tempo, né? Porque um dos grandes problemas que o vendedor, quando ele não é profissional, que ele não tem método, ele perde muito tempo. Ele perde o tempo dele e perde o tempo do cliente. Irritando. Acaba irritando. O cliente não tem tempo para perder e o vendedor muito menos. Né? Por exemplo, hoje é dia 13 de janeiro. Né? Fevereiro. Desculpa. 13 conserta aí, é fevereiro. Fevereiro. Isso aqui não é gravação, hein? 13 de fevereiro. Semana que vem tem carnaval. Tem feriado. Isso significa que hoje... Vai sair lá no bloco de Timbó, não? Não, vou sair no de Balneário Camboriú. Domingo nós estamos na avenida. Célio, hoje, dia 13, sexta-feira, tem que... Ou vá para Dois Vizinhos? Não, Dois Vizinhos vai ser no final de março. Um abraço para a Rose que está ouvindo, a Neuza em Dois Vizinhos. Nossa, que felicidade. Dois Vizinhos que me aguardem. Então, Celinho, como a gente está falando aí, né? O profissional... Trouxesse um rosário para mim de Dois Vizinhos. Gostasse, tem né? ele na mão. Muito obrigado. Que lindo. Sim, exatamente. Então, o profissional de vendas, ele precisa fazer com que o cliente não perca tempo, ele não pode perder tempo. Hoje é dia 13 de fevereiro. Semana que vem tem feriado. O que significa? Hoje, sexta-feira, final do dia, tem que ter 50% da meta batida. Se você que está me ouvindo hoje, no final do expediente, não tiver com 50% da meta batida, não vai poder chorar na última semana. É agora a hora, tem que correr, sério. O vendedor, para bater meta, não pode perder tempo. Tempo é dinheiro. Então não perca o tempo do cliente, não perca o seu tempo. Seja ágil. Um dos grandes segredos em vendas é a agilidade. Tempo é valor. E esse é um dos principais argumentos. Quando você conseguir mostrar para o seu cliente que o seu produto faz ele ganhar tempo, aí você vira o rei. O vendedor precisa mostrar que o produto faz o cliente ganhar tempo, que o atendimento desse vendedor me faz ganhar tempo. Porque tem cliente que vai na loja comprado, ele já comprou. E o vendedor desvende. Sério, desvende. Não brinca, ele estraga a venda. Estraga a venda. Falando demais e fazendo o cliente perder tempo. Uma vez esse fato eu repito muito, uma vez eu precisei comprar uma calça, eu queria uma calça igual a que eu já tinha, mesma marca, mesmo número, só queria uma calça nova, certo? Eu sabia que eu não podia perder tempo, eu estava na corrida e eu fui numa loja com uma calça, eu falei, eu quero uma igualzinha, só nova. Pois ele me fez perder tempo. Ele começou a tirar as calças da prateleira, uma por uma, desdobrar. Eu falei, moço, deu um mapa. É só uma dessa, traz que tá vendida. Ele queria fazer... não, né? Eu não tinha tempo para perder, ele perdeu a venda, eu nunca mais voltei lá.
E uma situação, nunca mais voltou, uma situação, eu vou falar, Tu não pode fazer o cliente perder tempo. uma sensibilidade. pessoa queria comprar um vestido, uma roupa que ela viu na vitrine. Também ocorre isso. Aí a vendedora dizia, eu não posso mexer na vitrine, se eu tirar eu tenho que vender. Eu também já passei por isso. E aí? Aí é pra chorar, né? Aí é pra chorar. É isso que eu tô falando. Que grosseria, que falta de sensibilidade. O vendedor demonstra desvende. preguiça também, né? Preguiça, desinteresse, não tem cumplicidade ali com o cliente. Não é uma relação de ganha-ganha. Sabe? E esse de pedir um produto na vitrine é tão cruel quanto comprar o bolo de aniversário. Certo? Tu vai lá comprar o bolo de aniversário, cara, e a pessoa te atende mal, com desdém, com pressa, sabe? Jogam qualquer preço. É triste. Isso. É triste. Por quê? Porque tem muitas compras geram felicidade. Comprar é bom. É bom. Meu Deus do céu, como é bom comprar. Pagar às vezes é ruim, né? Eu Mas vou fazer até comprar é propaganda. bom. Eu não saio todo dia eu tô lá na Casa Maringá. Meu Deus. Meu neto já... eu quero ir na Casa Maringá. E aí eu pergunto aos nossos ouvintes... Com todo respeito aos concorrentes. Sim. E aí eu pergunto aos nossos ouvintes aqui da Rádio Conceição. Se comprar é bom, por que vender é difícil? Isso é uma questão já filosófica. Não é difícil vender. Vender é simples. É o vendedor que complica porque ele não se prepara, ele não se capacita. Sabe? Ele não sabe reconhecer objeção verdadeira de objeção falsa, ele não sabe gerar valor, ele dá desconto. Mostra muita ansiedade. Mostra ansiedade, não respeita o tempo do cliente. Isso aí é o que quebra o negócio. E aí, de novo, os bons pagam pelos maus. Então, Juliano, eu já vi você no seu currículo, você já deu muito treinamento para vendedores também de indústria. Indústria. Felizmente a gente teve essa experiência, né, de poder atender. Eu comecei... Vender equipamento, coisas caras. Dá para ajudar na venda também? Dá. Felizmente, com esses 35 anos de experiência, eu pude viver todas essas experiências, né? Eu comecei na indústria gráfica, rádio, TV, a indústria de serviços. Só que a grande vantagem de trabalhar em gráfica, rádio e TV é porque você atende todos os segmentos do mercado, sabe? Trabalhando numa gráfica, eu atendi no mesmo dia, de manhã cedo, uma borracharia e de tarde uma clínica médica de estética avançada. Então, você aprende a ser um camaleão, você aprende a adaptar a sua linguagem a todos os públicos e a todos os estilos. E aí, eu também tive a oportunidade, né, nessas empresas, trabalhando nessas empresas, atender todos os segmentos, empresas grandes, pequenas, indústria, serviço, comércio, varejo, né? Então, realmente, a gente atuou em empresas grandes, né, fábricas muito grandes, atendi o comércio, o varejo, e a gente realmente, né, teve a grata satisfação de conhecer todos os tipos de clientes, todos os tipos de segmentos, né, e estar preparado para nos adaptar ao que vier, né? Então, o vendedor profissional, ele também não tem medo do futuro. Eles estão perguntando aqui como tu diferencia uma objeção verdadeira de uma objeção falsa. Isso, a diferença entre uma objeção verdadeira e uma objeção falsa, né? Esse é um grande ponto, tá? Porque muitas vezes a objeção falsa é um cliente só querendo ganhar tempo. Ele ficou com insegurança, né? Ele ficou com dúvida, e ele só está dando uma desculpazinha. É mais ou menos, uma objeção falsa, é mais ou menos assim, quando tu chama uma pessoa para ir numa festa e ele diz, eu tô cansado. Sabe, ele não está cansado, ele não vai na festa porque ele não gosta de alguma pessoa que está lá na festa, né? Então é isso. A gente precisa, quando a gente tem experiência, a gente sabe o que é uma objeção verdadeira e uma objeção falsa. Geralmente, a objeção falsa, como eu falei, é uma desculpazinha. Objeção verdadeira, ela indica interesse. A pessoa pergunta sobre a durabilidade, sobre o material, sobre a resistência, sobre a capacidade, sobre garantia, sobre prazo de entrega, prazo de pagamento. Isso é objeção verdadeira, porque mostra interesse em compra. E objeção falsa indica fuga, quando ele realmente não quer desenvolver uma conversa séria e profissional. E isso, com experiência, a gente nota nitidamente. Juliano, tu falou também, eu estou acompanhando aqui, pergunto, o pessoal está gostando muito, mandando um abraço. E também pergunta qual o segredo desse teu bom humor. Parece que tu tá sempre de bem com a vida.
É isso? Sim, sim, sim. Isso é uma característica já de sempre. Eu já era uma criança que vivia sorrindo, né? É porque eu encaro a vida mesmo de uma forma otimista, né? Eu encaro a vida de uma forma otimista, né? A gente é um solucionador de problema, e quando eu vejo alguém com um problema, eu já vejo a solução. E quando a gente vê a solução, a gente se sente feliz. E esse também é uma das grandes formas, ó, que eu vou dizer agora, uma das grandes formas e técnicas de superar uma objeção. Porque quando o cliente faz uma objeção verdadeira e que você sabe responder, você abre um sorriso, certo? Por que que você abre um sorriso? Porque você sabe solucionar a dúvida do cliente. Agora tem vendedor que quando recebe uma objeção faz cara feia e entra em debate, em discussão e quer teimar com o cliente. Isso dá para ver no rosto, dá para ver no rosto. Um cliente quando Tem ele que, e para esconder, porque tem que ter uma certa fleugma. Vocês alemães são mais fortes nisso, tem um domínio mais nas emoções. Sim, a gente tem que fazer a leitura, né? Vender é saber fazer a leitura. Então, às vezes, o cliente tem um semblante de um jeito e no meio da conversa você percebe que o semblante da pessoa mudou. Isso são sinais de compra e tem que ser observado. Vou dar exemplos. O cliente ouve toda a sua apresentação de venda quietinho, imóvel. Ele não se mexe. Ele tem papéis na frente dele, ele não pega a caneta, ele não pega o papel. Ele fica meio que estátua, assim, na sua frente, só ouvindo e com poucas palavras. De repente, ele começa a se mexer, ele pega um papel, uma caneta, começa a anotar. Ele comprou a ideia. Aí ele comprou a ideia. Isso é objeção verdadeira. Ele dá sinais de compra, ele muda o semblante. Certo? Ele vai ficando com um perfil mais aberto, mais expansivo. E o vendedor precisa se conectar, Mas né? não tem o blefe, não? O faz de conta, o vendedor? Tem o blefe. O cara insiste no assunto, mas o que ele quer saber mesmo é outra coisa? Tem o blefe, tem a semântica das palavras, né? Tem tudo isso. E aí é traquejo, aí precisa de experiência, é tempo. Juliano, eles querem saber aqui também sobre desconto. Desconto. Desconto é uma aqui estou dizendo. Juliano, desconto não é uma faca de dois gumes. Você logo apressado para vender desconta mais do que pode. Como é que tu trava isso aqui? Sim, a questão do desconto, tem muito cliente que tem o hábito de pedir desconto sempre, ele sempre pede desconto. E o vendedor sempre passa um preço mais alto para ele. Sabe, é que nem aquela questão da Black Friday, tudo pela metade do dobro do preço. Então o desconto, ele não fecha a venda, desconto é sintoma, né? Uma pessoa que quer desconto é porque não viu valor. A primeira coisa que a gente precisa fazer é mostrar valor. Né? O desconto ele realmente atrapalha, Célio, ele não gera valor. Por quê? Porque se eu der 10% de desconto, para fechar a mesma conta de faturamento, eu tenho que vender 10% a mais de produto. Então, não é jogo dar desconto. E tem casos de clientes que você não pode dar desconto, porque se der desconto, aí mesmo que valoriza. Eu sempre ensino que a objeção preço, tem dois tipos de objeção preço. Tem objeção preço-valor e tem objeção preço-orçamento. Valor, ele tem o dinheiro para pagar à vista o seu produto, mas ele acha que não vale aquilo que tu está pedindo. E objeção orçamento, se ele tivesse o dinheiro, ele pagaria à vista pelo seu produto. Ele vê valor, mas não tem o dinheiro. Para esse cliente, tu até pode dar desconto. Mas ele não pode blefar, não tem dinheiro, mas tendo dinheiro? É aí que entra a qualificação. Né? Ele jogou um blefe, aí o vendedor, com técnica, ele sabe quais são as perguntas que precisa fazer para sentir se é blefe ou não. A gente qualifica o cliente para saber o quanto de desejo e necessidade ele tem, o quanto de urgência ele tem, se ele já tem um outro fornecedor para isso ou não. Então, tem uma pesquisa diagnóstico ali para saber quem que está ajudando ele, há quanto tempo ele descobriu esse problema, quais são as consequências de ter esse problema, o quanto ele vai perder se não resolver o problema. Quem está ajudando ele, às vezes não tem ninguém para ajudar ele está perdido. E às vezes ele está há muito tempo procurando uma solução. E aí quando você apresenta a solução, você é o elo de ligação para essa pessoa, você passa a ser um parceiro. Né? E aí vira amizade. E às vezes eu não sei se eu sou amigo dos meus clientes ou meus clientes que são amigos. Por quê? Porque é uma relação honesta, Célio. Juliano, esqueci de perguntar, a ponte, mas no finalzinho tem um E. É apenas para dar som ou tem significado? Aquele E de ponte.
O E é estenda o relacionamento. É um Explique-nos melhor. Sim, um bom pós-venda. Um bom pós-venda. Certo? Precisa ter pós-venda, porque no pós-venda é que você vai confirmar se o cliente realmente recebeu aquilo que você prometeu. E é essencial você confirmar com o cliente depois da venda se tudo aquilo que eu te prometi realmente é o que você recebeu com o meu produto. Nesse momento ele vai confirmar isso, você vai poder pedir um depoimento, às vezes um depoimento em vídeo, um depoimento lá no Google Meu Negócio para colocar 5 estrelinhas e dizer o que achou do atendimento, vai fazer com que ele indique a sua oferta para os outros amigos dele e principalmente, o melhor, recorrência. Esse cliente precisa voltar. O Juliano conseguiu vender 10 unidades e você percebe que quem comprou precisa, mas na tua retaguarda a entrega não chega. Atraso na entrega, né? Existe isso, muitas vezes a produção matar a venda? Na gráfica tinha muito, a gente sofria. Eu não sei como é que são as gráficas hoje, né? Mas assim como tem cliente que tem pressa, tem cliente que tem pressa porque é organizado e aumentou a demanda, mas também tem cliente que é desorganizado. E também tem fornecedor que é desorganizado, né? Eu sempre falo que em vendas você tem que ter palavra, né? Tem que ter palavra em tudo na vida, mas em vendas não dá para mentir, né? Prometeu, tem que cumprir, né? Ajoelhou, tem que rezar. Tem que rezar. Então, o profissional de vendas que não consegue ter palavra, ele também não consegue ter recorrência. Qual o conselho que esse sênior, não vou falar a idade, mas fez um belo aniversário com a mãezinha junto? Que felicidade. Que felicidade. O que esse consultor sênior, respeitado no sul do Brasil, Juliano Zico, daria um conselho para um gurizão, para um jovem que quer ser vendedor? Estude muito. Leia livros. Né? Pode ser no ambiente digital, leia livros, vá no Não dá para levar só no gogó. Não dá para levar só no gogó, porque você perde tempo. Tá. Né? Hoje em dia, com o advento da tecnologia, com tudo isso que a gente tem tudo, né? dá para fazer muita coisa em 5 anos. Dá para se fazer na vida em 5 anos, Célio. Então, estude, leia bons livros, acesse o YouTube, veja muitos vídeos, videoaulas, tenha uma conta em alguma inteligência artificial, né? Por exemplo, o ChatGPT, seja assíduo usuário da inteligência artificial, compre muitos cursos, assista videoaulas e ensine. Vale a pena ter a Bíblia de venda na estante? Vale. No próximo entrevista a gente pode passar uma lista de livros excelentes, tá? Mas acima de tudo, Célio, a melhor forma de aprender é ensinando. Quando ensinamos é quando mais aprendemos. E é por isso que hoje eu tenho esse treinamento de vendas, porque quanto mais eu ensino os outros, mais afiado o meu machado fica. Tivemos o privilégio de ter Juliano Zico, uma aula magna, ao nível da Rádio Conceição, que vai atingir o Brasil todo, o mundo todo, pelo YouTube. E ensinamentos tão bons, tão generosos e tão eficazes. O mundo é belo, a vida é bela. Tu sente que tu estás cumprindo o teu dever de cidadão e de um acadêmico de administração da Univale. Sim, exatamente, Célio, porque eu não quero que ninguém passe por aquilo que eu passei lá no início da minha carreira. Isso. E o que me salvou foi a habilidade de vendas. Não fosse vendas, eu não teria a vida que tenho hoje. Hoje, felizmente, eu moro na cidade que eu escolhi, com a pessoa que eu amo, no lugar que eu mais gosto e tenho excelentes amigos, excelentes clientes e parceiros. E isso sim é a felicidade, Célio. É a Rádio Conceição, Célio Furtado, entrevistando Juliano Zico, um dos ícones da consultoria de vendas. E as pessoas que querem te conhecer rapidamente, antes que eu... Eu posso abrir o meu celular aqui, meu WhatsApp, o número é 479-9977-7731. Se quiser agendar uma... Dá para repetir, por favor? 479-9977-7731. E... Quem quiser conhecer um pouquinho do meu trabalho na internet, né? No Instagram, julianovendas.oficial. Né? Repete, Juliano. julianovendas.oficial. Lá tem alguns vídeos, né? Tem algumas aulas ali. Belíssimo. E a gente está à disposição aí para ajudar as pessoas, né? Se precisar de uma orientação, conta comigo, pode me chamar. Agradeço. Quarta-feira teremos o escritor Sérgio Furtado, meu irmão, autor de vários livros, que mora há muito tempo em Santarém, um bioquímico vitorioso. E na sexta-feira teremos Abel Jesus,
E até gostaria, se tu pudesse ver, Juliano, Que legal. a Bel é uma treinadora, é uma influência, uma pessoa que está fazendo um trabalho muito bom em Balneário e Camboriú, com os idosos principalmente, né, com a sua alegria, principalmente na área de educação física. Que legal. Então, quarta-feira, Sérgio Furtado, meu irmão, e na sexta virá Bel Jesus. Agradecemos muito ao Manuel, ao nosso ilustre diretor, o Ariel Silva, e o Juliano, que já é um amigo da Rádio Conceição, um homem estudioso, que hoje nós vimos pela qualidade, pela bondade, pela veemência dos seus ensinamentos, que todos nós precisamos. O Brasil precisa de grandes vendedores, e eu estou consciente disso. É verdade. É verdade. Grande produção exige uma grande venda, e dentro da ética, né, onde ambas as partes saiam satisfeitas. A maternidade onde todos nós nascemos foi construído com tijolos e teve um vendedor para vender esses tijolos e construir a maternidade para a gente vir ao mundo. Eu agradeço aqui a Rádio Conceição FM, na direção do Ariel, agradeço o Manuel na técnica, principalmente aqui o professor Célio Furtado, que me disponibilizou esse momento para compartilhar com vocês. Muito obrigado à audiência da Rádio Conceição. Feliz aniversário, 5.5? 5.5. Que tu vai dobrar isso, vai morrer com a idade do Matusalém, Que assim seja. espalhando essa sabedoria de vendas para toda a nossa região, do sul Amém. brasileiro. Obrigado, muito obrigado. Obrigado, Manuel, pelo apoio técnico. Excelente final de semana a todos e bom carnaval. Bora almoçar no mercado público. Você ouviu o programa Prazer em Recebê-lo. Apresentação: Célio Furtado. Que alegria nos encontrarmos no meio desse dia e podermos rezar juntos a oração do Ângelus, pedindo a bênção de Deus para os nossos planos, para os nossos projetos, para os nossos encontros dessa tarde. Rezemos juntos. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, como vos pedimos, a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos ao conhecimento da encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Deus abençoe você, meu irmão, Deus abençoe sua família, Deus abençoe os alimentos que você tem à mesa. Desça sobre você e sobre os seus a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos uma boa tarde. ZYD 777, canal 290,